cara presidente, caros colegas e a imprensa que está aqui presente. Em primeiro lugar, eu vou citar um pouco, né, Rosária e Dolzan, que mandaram ofício lá para... Mas não é isso que eu vou falar do ofício, tá? De tanta ligação que essa semana, o problema da água. Aqui no bairro Ponte Seca ficaram, essa semana eu acho, poucos dias com água. A Rua Independência é um problema sério de água lá também. Daí eu liguei para a Corção, aí até inclusive o gerente me atendeu e ele passou as mensagens hoje que está com um problema sério aqui em Barbosa. Ele disse que até ele foi falar com o prefeito, ele disse que ele vai dar um retorno para a Câmara de Vereadores, que foi aprovado aqui. E eu digo uma coisa para os colegas vereadores. Eu disse para ele que tem mais um vazamento ali na Cristóvão Colombo com a Costa e Silva. Está sumindo toda a água, foi tudo por baixo. E eu disse para ele disse que ele ia mandar alguém até ver. Então, só que o problema sério com a Corção, o que é? Foi tudo para Garibaldi. 0800. Ele tem 4 horas de máquina que é Garibaldi, 4 horas não, perdão. 4 dias Garibaldi e 1 dia em Carlos Barbosa. 1 dia em Carlos Barbosa, ele me mandou aqui no celular a mensagem. E aí ele disse, vereador, o que eu vou fazer o quê? Se ele me libera quarta-feira e quarta-feira chove, vai ficar para a próxima semana. Então, e ele disse a arrecadação do mês, do ano 2019, foi 10 milhões e 254 com 626 com 41 centavos durante o ano. Olha a arrecadação. E aí eu me preocupei. Eu já liguei para Zilá. Então eu digo para os colegas vereadores, vai ser feito um ofício aqui na Câmara, que vai entrar quinta-feira. Eu quero que todos os vereadores assinem. Já deixo para o secretário deixar um espaço. Eu venho ali essa semana com a jurídica fazer um ofício, dizendo toda a necessidade do município, que não é um município com 30 mil habitantes não tem uma máquina aqui para abrir um buraco. Ou contrata horas que nem tinha uma vez. Tinha o Roscope, o Schizini, tinham buracos e ia fazer direto. E hoje não, fica 15 dias, 20 dias, um mês correndo água. Então, até conversando com ele, eu disse para ele, você veja o problema da água, estiagem e água correndo fora. O senhor hoje passa na cidade ali, o senhor vai ver mais que um vazamento na cidade, não é só um, eu disse. Então, por isso que eu vou pedir para os colegas vereadores que a semana que vem vai entrar nessa casa um ofício bem elaborado, todos os vereadores vão assinar. Vou pedir para o prefeito um ofício da prefeitura e vou pedir um ofício da CI também, que nós para ter uma máquina aqui em Carlos Barbosa. Porque 30 mil habitantes tem que depender de outra cidade e ainda se eles não têm assim o serviço lá, eles conseguem, senão não estão conseguindo. Então a dificuldade é grande. E outra coisa dizer para vocês, ele está procurando, hoje até falei com o senhor lá do bairro São Paulo, um outro ponto para botar um outro depósito de água. Falta para o bairro São Paulo. Porque nessa região é que falta bastante água também, lá no bairro São Paulo. Nessas famílias lá, falta muita água naquela região lá. Então, se eles encontrar e dizer para vocês, aqui, na Presidente Kennedy, se tem quase 300 metros que nem cano de água não tem, vocês não vão acreditar.
Então, se ele encontrar um espaço lá, para botar uma caixa, vão ligar mais um poço, aquele dos altaus lá, que eu já apresentei aqui nessa casa, aí sim, não vai ter mais problemas em Carlos Barbosa de água. Tem que ter, de reservatório e tudo bem e canalizado. Então, e eu já, então, me pedindo isso ali para os vereadores, o negócio da Corsan, se tem alguém ou quiser que eu termino, porque eu tenho mais 2 assuntos, tá? Então, vamos fazer isso ali para não dar esses problemas. E dizendo que eles têm para colocar o projeto para esses 300 metros na Presidente Kennedy e toda a rua Cristóvão Colombo. O projeto da Cristóvão Colombo, eu já falei nessa casa, que é desde o Zancanaro, que ele trabalhou ali, já tinha projeto. Eu já falei nessa casa, então o projeto lá, que eles vão botar tudo de 60 ou de 100, até no final lá da Batista Luzardo, porque para futuramente ter um loteamento lá naquele, do outro lado aí nos Bavarescos ali para baixo. E outro assunto que eu vou dizer para vocês, sobre o negócio ofício, né, do Denir, pro Julmir Costela, e eu, né, Denir, eu mandei o secretário para ver o teu ofício, e a Zilá fiz ofício dela, mandando pro secretário. Então já tem o processo, quem quiser acompanhar, é 20, o número 1800.000.370.4. É o número do processo, quem quiser acompanhar. E eu falei já com o gabinete lá, e essa semana, se não chover, ele vai dar uma volta conferindo as estradas como é que tá. Então, com o ofício do Denir, mais isso aqui que eu falei já, eu sempre reforço que a deputada tem mais acesso lá, então por isso que a gente falou com a deputada, tá? E sobre a indicação de eu e o Groli, porque vocês vejam em Carlos Barbosa, né, em Carlos Barbosa, a fiação de telefonia como é que tá. Não temos nada contra nenhuma operadora. Deixou bem claro aqui nessa tribuna. É contra esses fios tudo solto. Os caminhões vêm, arrancam, estouram. Então que todas as companhias, a RGE vai mandar para o prefeito todos os nomes e vamos receber nessa... Que eles têm que tirar toda a fiação que não precisa mais. Cada um a sua companhia que faz o seu trabalho. Isso é a minha palavra que eu vou dizer. Então, que eles pegam e deixam tudo bem organizado na nossa cidade de Carlos Barbosa. Isso que nós queremos. E outra coisa, outro assunto que eu vou dizer para vocês, é sobre a indicação 62. Eu, várias indicações, várias vezes eu usei a tribuna sobre no Sete de Castro. Aquela da família Bortolini, a família Cagliari, porque tem um trecho muito perigoso lá. E faz anos que eu estou batalhando, avisando no tempo do Irani, que foram lá tentaram largar um pouquinho. Se não der para largar, não der para detonar, então é sinalização, guarda-reio, alguma coisa tem que botar lá. Então eu peço por gentileza o prefeito que toma providência urgentemente, né? Porque lá está perigoso aquele espaço, ali se descer, eu sempre disse aqui nessa tribuna. Eu rezo a Deus que nem um micro-ônibus, um ônibus de aluno, que acontece dia de chuva, frio. Hoje é porque não tem aula, mas eu estou falando um exemplo se tivesse aula. Isso que pode acontecer.
Então tem que prevenir antes que aconteça o acidente. É isso aí. Então eu vou deixar as partes, né, da rocha primeiro. Vereador Miguel, vamos por parte. Esse fim de semana, Miguel, dando uma volta por Barbosa, eu encontrei ali próximo da Corsã um vazamento muito grande que eu não consigo entender. Um vazamento não, 2. Que nem o pessoal da Corsã consegue enxergar ou que ninguém liga avisando. Mas eu acredito que liga avisando sim. Mas como depende de máquina, eles não fazem nada. É uma vergonha uma cidade como Carlos Barbosa, realmente de 30 mil habitantes, já disse outras vezes, porque uma vez eu saí por toda a cidade, por todos os bairros e consegui localizar cerca de 30 pontos e fui até a Corsã para falar com eles. 30 pontos de vazamentos, e vazamentos muito grandes. Então a Corsã é aquela história, muitas vezes quando o executivo termina de executar uma rua, um asfalto e deixa muito bom e bonito, logo depois, não dá um mês ou 2, a Corsã está quebrando para fazer o serviço, o trabalho deles. Por que não executa? Por que já não troca? Ou já coloca um encanamento, algo de primeira? Porque muitas vezes eles vão lá e colocam, mas em 15 dias tem vazamento, porque ou é mal feito, alguma coisa está errada. Quanto ao 7 de Castro, eu também estive lá 2 vezes visitando aquele local, porque foi pessoas que me pediram para ir até lá. Um local muito perigoso, sim. Fiz também umas 2 indicações pedindo ou guarda-reio ou o alargamento daquela estrada. Realmente, Miguel, aquele local é um local muito perigoso. Obrigado pela parte, vereador. Obrigado pela parte, Miguel. Realmente, eu vou falar sobre a nossa indicação que fizemos junto. A gente já vem trabalhando junto nesta causa aí. E nós já fizemos um projeto de lei sobre isso, para fazer, que está no Código de Postura, no artigo 30, que diz que agora o Executivo pode cobrar da RGE, porque pode cobrar das empresas que estão colocando o serviço de telefonia e tudo, para que possa melhorar, porque tem muitos fios que nem mais existe a empresa que está trabalhando, que está pendurado. Até nós estamos, realmente a gente até está ajudando a RGE, porque se tiver fios que já não servem mais para eles poderem tirar, né? E então, em cima disso, a gente vem batalhando junto há bastante tempo sobre esse assunto. Então, para ver que tem muitos fios, realmente, todos os vereadores aqui sabem como é que é essas fiações dentro da cidade, no meio de árvore, por tudo. No interior também tem muitos lugares que as pessoas tem uns postes que passam no meio da roça e passa com o trator, não consegue mais passar, porque os fios estão muito baixos. Então, essa indicação é boa para nós podermos cobrar, porque antes a gente cobrava e dizia que não tinha lei. Agora está na lei do Código de Posturas, que a gente pode cobrar agora também do Executivo e da RGE para que eles solucionem esse problema. É isso, muito obrigado, Miguel. Colega Rosária. Obrigada, vereador Miguel, obrigada pela parte. Fico feliz que tem mais um vereador que está buscando, junto conosco, essa situação da Corsã. O que o senhor trouxe aqui para essa casa é o que nós já tínhamos trazido. São informações que nós já deixamos aqui. A única informação nova que o senhor está passando é que são 10 milhões, e eu tenho a informação de 3 milhões líquidos, porque foram arrecadados 5 milhões, foi investido 1 milhão e pouco em saneamento, e temos 3 milhões líquidos só no ano de 2019. Mas é uma informação diferente que o vereador está trazendo. Outra situação, assim, faço questão, assino o ofício com o senhor, mas não vejo que seja necessário encaminhar esse problema para um deputado. Não resolve nós encaminharmos para a Assembleia Legislativa um problema local, um contrato que foi assinado em 2007 e que foi um contrato muito mal feito. Me desculpe a palavra, mas que não é possível 25 anos
E agora o que a gente precisa fazer, se continuar desta forma, tem que encampar a Corsã. Não tem muito o que fazer, porque já se vem alastrando isso há muito tempo. E até a última informação que eu e o vereador Fábio tínhamos era de 1 dia por semana, agora a máquina. Agora o senhor está dizendo de 4 horas. Então, quer dizer, cada dia está piorando. Não temos mais nada aqui, está tudo em Garibaldi. Mas quem paga são os munícipes de Carlos Barbosa. O contrato é feito pelo município de Carlos Barbosa. Então está na hora de nós pegarmos a cláusula 19ª e agirmos aqui. E nós resolvermos aqui e cobrar o serviço que eles precisam prestar para nós. Obrigada, vereador. Denê. Boa noite, vereador Miguel. Obrigado pela parte. Quanto à Corsã, semana passada eu comentei, a vereadora Rosália reforçou hoje, um contrato mal feito, e está aí a situação. Temos que esperar, quem sabe, vencer o contrato, se não me falha a memória, 2025, alguma coisa assim, 2030, para depois tentar buscar uma solução para esse contrato. Infelizmente, talvez via judicial, podemos alterar algumas cláusulas, acho meio difícil. E a Corsã tem autonomia para trabalhar, não tem obrigatoriedade de fazer o saneamento, porque no contrato não diz quando tem que ser feito. Só diz que ela tem que fazer o saneamento básico no município. Mas não diz se é em 1 ano, se é em 20 anos, ou se é no último ano de contrato dela. Então nós temos que cobrar, continuar cobrando, continuar falando. Importante sim que se fale, que se mostre para a população realmente aonde está o problema. O problema não está no município de Carlos Barbosa, está no contrato feito à época. Não sei a data, a vereadora Rosália falou, mas eu não... Francamente, não busquei a data, só olhei o conteúdo do contrato. Precisamos, sim, trabalhar, e tem algumas cláusulas lá que dá para cobrar, sim. Então, se cobre estas cláusulas, e aí, quem sabe, tenhamos mecanismo para isso, e talvez, se for possível, uma quebra desse contrato para fazer um contrato novo. É esse, eu acho, que é o trabalho que temos que fazer. O restante, acho que não teremos muito sucesso. Mas desejo boa sorte a quem está atrás disto e gastando esforço, talvez dando soco em ponta de faca e não tendo uma resposta positiva. Quanto à moção apresentada semana passada por mim e aprovada pelos vereadores, quero dizer que quanto mais parlamentar, quanto mais gente se enganjar essa proposta, melhor. Encaminhamos aos municípios da região, estamos encaminhando ao presidente da Assembleia, Hernani Polo, deputado Zanquim, que eu tenho contato com ele, a presidente da CI, a presidente da CDL, e buscando apoio de todos os órgãos, de todas as entidades, para pressionar o governo do Estado, porque realmente se faz necessário uma recuperação. Passei lá esta semana e realmente está muito complicado. Obrigado, vereador Miguel. Colega. Sim, boa noite, colegas vereadores, presidente, boa noite especial, Miguel, obrigado pela parte. Inicialmente também vou fazer coro à colega Rosália, te agradecer por se juntar a nós e fazer coro junto à Corsã. O ofício que a gente havia encaminhado era para o superintendente regional, até como uma forma de pressionar justamente por essas questões aí. Como o colega Valmor também comentou, a gente havia analisado que eram mais de 30 pontos na cidade e que não estavam sendo consertados justamente pela falta de maquinário. E aí a gente leva em conta, tem os 10 milhões que o senhor trouxe, os 3 milhões líquidos que a colega Rosália já havia passado a informação também. E a gente vê que frente a uma arrecadação tão grande que tem no município, ter uma máquina disponível uma vez por semana e contar que não chova, chega a ser vergonhoso, né? É vergonhoso o tratamento que a Corsã tem com essa cidade. E aqui não importa a questão de contrato. É uma questão também de saneamento básico e é uma questão da Corsã também se colocar no lugar dela e fazer o serviço que Carlos Barbosa merece. E volto a reforçar o que eu comentei outro dia. A gente não culpa os trabalhadores da Corsã aqui de Carlos Barbosa, porque eles também com uma máquina um dia por semana não têm o que fazer. Então é só te agradecer por fazer coro à nossa proposição. E sim, que o município cobre o que está no contrato, que consiga cobrar e que faça isso de uma forma rápida.
quem sabe, com a junção de todos os esforços nossos, do Poder Executivo, a gente consiga talvez resolver, talvez não tudo, mas resolver um pouquinho, e que Carlos Barbosa tenha uma máquina pelo menos 3 dias por semana, ou que fique uma semana aqui, uma semana em Garibaldi. Mas o melhor mesmo seria que a gente tivesse uma máquina disponível só para Carlos Barbosa e que Garibaldi tivesse uma só para Garibaldi. Obrigado. Então, obrigado, colegas vereadores. Rosário, só para dizer, nada contra. O problema é a máquina, é seguro tudo em Garibaldi. É 4 dias em Garibaldi e 1 em Carlos Barbosa. Né? Então, um dia, se aquele dia, vamos botar, se for quarta-feira, que nem o cara me mandou a mensagem, eu conversei com ele pelo telefone. Quarta-feira chove, que era para vir a Barbosa, e aí tem que esperar outra semana. Eles não liberam a outro dia. Então é isso só, Rosário, para te falar. A pressão que eu quero dar para a deputada, para ir no Estado, para ver se consegue, de repente, 2 horas, uma máquina para Carlos Barbosa. Porque não, com 30 mil habitantes, o serviço que tem Carlos Barbosa não tem máquina. E aí um outro município com 10, 12 mil habitantes, eles têm o telefone, tem máquina, tem tudo. Então é só isso, né, colega, tá? Nada contra. E peço para os colegas vereadores que todo mundo assina, endossam, para reforçar, para nós ter o atendimento melhor em Carlos Barbosa. Obrigado.